A paz do Senhor, meus irmãos. Há uma falácia em algumas pregações que não são consistentes, não preparam o crente para a vida, muito menos para passar por provações. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades. Muitas pregações o que se fala é que o crente não sofre, que tendo entregado a vida para Jesus, sua vida vai ser tranquila, um barquinho flutuando sobre as águas lentas, que tudo vai dar certo, que tudo que empreender vai dar resultado. Não é assim. Não quer dizer que a vida será fácil. Não foi assim na Bíblia, se conhecemos a palavra. Homens e mulheres de Deus sofreram muito, passaram por lutas e enfrentaram a morte. Podemos dar um nome para isso. Isso pode se chamar pregações Tabajara. Havia um programa de televisão em que dizia: seus problemas se acabaram porque chegou as organizações Tabajara. O que vemos hoje, irmãos, é uma pregação Tabajara, que ostenta que os crentes não passarão por penúrias, terão a vida facilitada porque creem. Porque a luta que o mundo enfrenta é bem diferente da luta que o crente enfrenta. Porque nós temos muito mais noção da realidade do que passamos e do que nós ainda vamos passar. Nós temos que buscar a Deus constantemente e o buscamos de todo o coração, com sinceridade, porque sabemos pela experiência própria que com Ele nós vencemos. Muitas vezes seremos também derrotados, depende muito do propósito do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes uma vitória significa uma derrota espiritual e o contrário também acontece, que estejamos atentos e vigilantes. Temos vários exemplos. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, quando era novo, era um servo dos irmãos e foi excluído da família. E quando ele matou o gigante Golias, ele se tornou o queridinho do rei. E depois passou a ser odiado e perseguido pelo mesmo rei. Passou pela falha do adultério, pecado gravíssimo, que culminou com o assassinato de seu amigo. Foi perseguido seu filho Absalão. E teve seu trono disputado por seu filho Adonias, que tentou lhe dar um golpe e usurpar o seu trono. Quando levantou o censo em Israel, ele foi severamente punido. Não houve nenhum glamour na vida de Davi e teve muito problema com os filhos por sua irresponsabilidade como pai. Nós pagamos o preço pelos nossos deslizes, pelos nossos erros. Não é porque somos crentes que estamos livres. O apóstolo Pedro foi preso várias vezes durante o ministério de Jesus. Foi condenado, flagelado antes de ser libertado. Paulo foi preso em Jerusalém, em Cesareia, em Roma. Foi quando pregou para carcereiros e guardas e alguns se converteram. Levou por 3 vezes açoites, 40 chibatadas menos uma, e se firmou na fé cada vez mais. Tudo para a honra e glória do Senhor. 3 vezes sofreu naufrágio, onde teve oportunidade de falar de Jesus. Passou por muitas restrições e provações, mas sua fé prevaleceu. José, o filho de Jacó, foi vendido como escravo, acusado injustamente pela mulher de Potifar, passou anos na cadeia e depois o Senhor o levantou como primeiro-ministro, mas até isso sofreu muito. Daniel foi preso e condenado. Na cova dos leões, ele mostrou a sua fé e Deus mostrou o seu poder, tendo libertado dos leões que nada fizeram contra ele, mas ele passou pelo estresse, ele passou por essa provação. João Batista foi preso por Herodes, foi decapitado,
a pedido da filha da mulher de seu irmão, condenado à morte por combater a imoralidade de Herodes. O profeta Jeremias foi preso por ordem de Sedequias, porque ele ministrava sobre a profecia que viria a queda de Jerusalém, como de fato ocorreu. Ananias, Misael e Azarias foram presos por ordem de Nabucodonosor por ter se negado a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor e atirados na fornalha de fogo. Estevão, no tempo de Jesus, após a morte de Cristo, foi preso, condenado à morte por apedrejamento, porque pregava sobre Cristo. Jesus Cristo, todos conhecem mais profundamente a sua história, a sua trajetória nesse mundo. Foi preso por líderes religiosos devido às suas ações, pelos seus sinais, pelos ensinamentos que eram considerados ameaçadores para o estabelecimento religioso e político da sua época, e passou por um sofrimento vergonhoso que só era reservado para os piores dos transgressores. Hoje nós estamos vendo a pregação de um evangelho Nutella, um evangelho fácil de ser digerido, mas que não ensina, não prepara, não sustenta. É uma comidinha rala, um evangelho que não preconiza a renúncia, que fala de promessas vazias que nunca vão ser cumpridas. São mentirosos, que não pregam a verdade de Deus com o intuito de manter as suas igrejas cheias, porque quando começam a pregar a verdade, muitos se retiram, como no tempo de Jesus. Um dos ouvintes entre os apóstolos disse: essa palavra é dura, quem há de subsistir? E Jesus respondeu: queres também ir embora, acompanhar os outros? Porque muitos, quando ouviram a palavra verdadeira de Cristo, acharam que não conseguiriam cumprir o que a palavra exigia. E hoje não é diferente. Muitos estão desertando, estão deixando a palavra porque não querem ouvir a verdade de Deus, não querem renunciar, viver no caminho estreito, passando pela porta estreita, mas querem facilidades de vida. Muitos pregadores estão colaborando para que esse estado de coisas não seja dominado, porque este mundo é dominado por Satanás, mas ele não perdeu o seu dono. O seu dono é o seu construtor, aquele que fez os céus e a terra. Tudo passa pelo controle de Deus. Não foi à toa que Satanás, para tocar na vida de Jó, teve que pedir permissão a Deus. Satanás tem o seu poder, porém limitado ao poder supremo de Deus. E Deus permitiu, até certo ponto, mas não pôde matá-lo. Como Jó sofreu, como tantos na Bíblia sofreram, nós sofremos. Passei pela Covid, como muitos crentes passaram. Alguns morreram, outros não. De acordo com o propósito do Senhor, Ele sabe todas as coisas e o porquê de tudo. Já passei por 2 acidentes de escada. No primeiro, Deus me livrou de maneira sobrenatural. O segundo, eu quebrei o tornozelo e passei quase 1 ano. Muito sofrimento na recuperação, mas foi um tempo de refrigério, de mais acuidade na palavra e de crescimento espiritual. Eu louvo e glorifico ao Senhor por isso. Então, não creia nessa balela, nessa história mentirosa de que o crente não sofre. O crente sofre de maneira diferente, porque ele sofre, mas com resistência, com força, porque quem sustenta é o guarda que não dorme, é o Deus de Israel. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nossa vida. Amém, que assim seja.